Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast, hoje está aqui com o Lucas Braga, meu sócio. A gente vai falar sobre sociedade, um negócio simples, fácil. É que nem você... Amoroso. E é que nem você nascer e já sair andando. Já sabemos que não é bem assim essa verdade. E aí a gente quer trabalhar esse tema, porque, Lucas, muita gente, cara, fala assim, rapaz, ter sócio é difícil, ter sócio não sei o quê, enfim, porque há conflitos de interesse e é normal, né? De ideias, né? Muita gente fala que acha muito que uma sociedade ela tem que ser harmônica, né? E, pessoal, harmonia não significa, em alguns momentos, ter ausência de conflito, né? Perfeito. Aí você conflita ali, busca e tal, mas você tem que entender qual é o perfil de cada pessoa e como cada pessoa colabora para aquele desenvolvimento, aquele crescimento daquela sociedade, né? Eu digo que um único homem não consegue... tem algumas situações que sim, mas você sozinho é bem mais difícil tracionar, e quanto mais braço empresarialmente a gente tiver, na questão de sócios, diretores, coordenadores, pessoas que compõem time, Perfeito. melhor. Não é isso, meu irmão? É isso, meu irmão. E assim, um ponto interessante, porque muita gente menciona, né, de fato, essa questão, a sociedade é difícil, mas sociedade é como um casamento. Sim, tem o fato de homem e de mulher, mas as dificuldades são enfrentadas, as ideias, na grande maioria das vezes, podem vir ali a ter algum tipo de embate, alguma situação do tipo, e o ponto principal que nós tratamos é a mentalidade, né? Eu acredito que para uma sociedade ela se perpetuar, ela ter uma longevidade, existem alguns fatores que devem ter, de fato, a principal clareza. A fidelidade, o alinhamento e o propósito de vida. Sim. Você quer o mesmo que eu quero, a gente quer chegar no mesmo canto, pronto. Então, no meio do caminho, vão haver diversas situações que podem ali ter alguns desentendimentos, mas é saber resolver e dar continuidade. E aí, hoje, a gente lida muito com alguns questionamentos, inclusive de clientes nossos que já chegaram por diversas vezes aqui mencionando, trata principalmente contigo algumas pontualidades, mas é a mentalidade do cara que quer prosperar e o outro que trava. Não somente o negócio, pode-se dizer. Não, eu não quero crescer o negócio, mas eu travo a gestão do negócio, eu demando alguma situação aqui comigo para eu não perpetuar. Qual é o entendimento, no caso? Vamos supor, não, eu não vou delegar isso daqui, porque isso aqui só eu faço, só eu sei fazer. Isso aqui é só meu, entende? O que é que tu acha disso? Lucas, é interessante, assim, hoje em dia, quando eu estou conversando com você, com o Charles, ou com o Getúlio ali, sim. E hoje também tem outros sócios também, né? Que não estão, né? Não estão na operação principal, mas estão ao redor do grupo, né? Hoje tem mais, deixa eu ver, acredito que são mais 2 pessoas, né? E talvez o terceiro conversando ainda. E assim, meu grande pensamento sobre isso por que você traz um sócio? É para dividir ônus e bônus. Perfeito. Então, assim, eu acho que é muito natural de quem começa pequeno centralizar muito. Mas é mais natural de quem quer ser grande começar a delegar e acreditar. E aí vem aquela frase que muita gente diz, eu aqui faço do meu jeito, faço melhor, não sei o que e tal, fulano demora mais e tal. Mas eu penso muito assim, Lucas, hoje você é um diretor da parte institucional, marketing, relacionamento, tudo mais da empresa. Essa parte a gente fala que é a parte externa à empresa, né? Você tem só o front da empresa. E durante muito tempo, você não era tão bom quanto você é bom hoje. Exato. Então, assim, hoje você já é um cara muito bom, muito focado nisso. Então, tipo assim, se não fosse esses anos de aprimoramento, eu não teria você onde você está hoje. Sim. Então, assim, como você chegou aqui, né? Você está conseguindo conduzir com os seus acertos, com os seus erros, e está andando. E a soma disso é positivo. Sim. Então, é neste olhar que eu acho que um sócio fundador, que é o meu caso, né, o cara que começou sozinho, o cara que começou em sociedade, tem vindo novos sócios, sai sócio, enfim, tem que ter essa habilidade de acreditar, apoiar, cobrar, brigar, né? Porque esse conceito que o pessoal traz muito para a internet, traz muito assim, e em muitas falas de ausência de conflito, isso me gera um sentimento falso de realização.
Sim. sabe? Por mais sinergia que nós temos, e nós temos muita sinergia, é importante o atrito, porque é no atrito que a gente não soma, a gente multiplica. Sim. Porque aonde eu não consigo enxergar e você vê além, eu aprendo com você. E aonde você não está vendo e eu vejo diferente, eu aprendo, você aprende comigo. Com você, perfeitamente. E isso não é uma soma, isso é um multiplicador. Sim. Certo? Sim. É por isso que eu falo assim, ó, sócio não soma, sócio multiplica. Na verdade, eu tô começando a pensar um pouco diferente, sabe, Braga? Eu tô pensando que sócio deve ser agora não multiplicador, mas sim exponenciador. Exponenciador, se Deus quiser. E é interessante, né, meu irmão? Porque, tipo assim, ó, esse ponto que o Valdemir tratou, pessoal, de ele ser o fundador do grupo, o que é que traz? Ele é um cara que já teve uma visão. Você é um cara que já teve uma visão além da minha, da do Charles, e você dá o direcionamento de onde a gente está, onde a gente quer chegar e quais seriam os passos de a gente fazer isso. E hoje a gente já conseguir, né, quando você diz a evolução, a mudança, a melhoria, os erros, acertos, a gente conseguir ter essa noção de como que o negócio está, do grande pico de crescimento que nós tivemos, graças a Deus, de muito trabalho, e o que a gente está visando daqui para frente, é onde a gente realmente começa a se complementar, e cada um nas suas áreas, como você mencionou. Pô, Lucas, tu tá no comercial, tu tá no marketing, no institucional, tu tem esse direcionamento aqui. E eu tô olhando só para isso, eu chego, Valdemir, macho, vamos ver isso daqui. O ideal é a gente fazer isso aqui. O Charles já na parte de gestão, como controlador interno, Valdemir, cara, eu tô analisando isso aqui. E você que é um cara que se envolve muito em relação institucional também, acompanha diversos fatores extra o grupo Control Pax, tem a sua visão também de, galera, eu visualizei isso aqui. Vamos caminhar para lá na frente a gente chegar assim? Perfeito. E aí, pode falar. Não, é porque eu tava me lembrando disso aí, Lucas, e assim, uma coisa que também viu agora no pensamento é assim, o que acontece? Você tem o seu negócio e tem a empresa, aí eu penso assim, aí eu tenho uma situação que eu sou um sócio fundador, né? Sim. E tem as participações suas, do Charles, do Capital Social e tudo mais. E é interessante a gente falar sobre isso, porque assim, eu vejo muito sócio querer ter razão. Sim. E eu fico muito preocupado comigo quando eu estou muito incisivo em alguma área de desenvolvimento da empresa, e naquela área de desenvolvimento da empresa, eu sempre me pergunto qual é o resultado de eu estar incisivo? Qual é o objetivo de eu estar aqui nesse processo? Massificando essa situação, entendeu? Eu fico muito instigado sempre, Lucas, a olhar por resultado. Né? E assim, eu acho que quando você principalmente é um sócio fundador, depende do tempo que você tem de sociedade, você tem que buscar ter um olhar para os outros sócios, e é um pensamento que ultimamente eu tenho feito muito. Sim. Às vezes a gente fala muito daquilo que a gente quer dos outros, e quando a gente fala muito do que a gente quer dos outros, a gente esquece de olhar o que a gente está fazendo pelo outro, entendeu? Sim. Se eu estou tendo coerência ética naquilo que eu faço, e na sociedade eu procuro muito ter esse carinho maior, sabe? Sim. Porque se você me perguntar hoje na Contropax, eu tenho um poder de decisão, né? Sim. Igual a você, igual o Charles, tudo. Mas se você reparar no nosso dia a dia, eu decido as coisas que competem diretamente a mim. Sim. Mas as coisas que competem diretamente a vocês, eu entro muito pouco. Normalmente é para questionar, não para mandar fazer diferente. Para entender, né? Assim. E às vezes vocês entram muito nas minhas pastas e me perguntam. E eu me sinto muito confortável com isso. Porque o ruim é um sócio desinteressado. O bom é um sócio interessado, entendeu? E às vezes isso traz para mim, certo? Valdemir Alves, com aí mais de 12 anos de empresa e tudo. 12 anos de empresa? Completaremos, né? Vai completar 12 anos de empresa agora, né? Deus quiser. E eu vejo muito isso, sabe? Essa situação. Ter preocupação, e às vezes eu como mais. Agora uma pergunta. É só que cresce. O que é que eu mais busco ali sem brincadeira? Que tu se lembra que eu estou na reunião assim, tá na reunião mais firme, uma reunião mais dura. O que às vezes eu mais falo nessas reuniões? Irmão, qual o resultado? Eu vou até olhar para a câmera aqui para a galera acompanhar, mas os principais pontos que a gente está nessas reuniões, nós três, Lucas, macho, qual foi o resultado disso? O que é que nós fizemos de diferente? O que é que a gente está implementando? Cadê a expansão dessa área?
Cadê a expansão do time comercial? Cadê as formas de prospecção? Cadê os nossos parceiros? Cadê a segregação dessa receita? Quanto é que está vindo de receita? Né? E assim, é interessante isso, porque tem determinados momentos, eu particularmente já aconteceu isso comigo. Sim. E aí a gente até fresca aqui com o outro, que ele te olha pro outro assim, ele diz assim, eu olhei pra tu tava morrendo, eu fui lá e te puxei pelos pescoços. Mas é tipo assim, às vezes a gente entra no looping de fazer a mesma rotina, de fazer a mesma coisa, de viver no relacionamento, viver prospectando, viver fechando, e às vezes você para, isso já aconteceu comigo, para de analisar os dados. E o Valdemir, por ser um cara muito analítico, muito de indicador, de ter esse entendimento, e de estar na posição que ele está, chegava para mim e dizia, ei, macho, cadê isso aqui? Eu, puta merda, velho, esqueci, cara. Porra, macho, e agora? O que é que eu faço contigo? Eu digo, nada, eu vou consertar, peraí. E a gente chegava, mas é basicamente isso, bicho. Você realmente tem não é nem o direcionamento, você tem a visão, que na grande maioria das vezes a gente, por estar naquela correria, pode-se dizer, a gente usa muito esse linguajar, você chega e diz, ei, peraí, bora ver isso aqui, corrige isso aqui e depois tu corre de novo. Né? E aí, pessoal, também na área operacional, sabe? Uma coisa que eu me pergunto muito com os diretores, com os coordenadores e também com o Chaves, que é o controlador interno, o que tem melhorado? O que nós temos quantificado, né? E a construção, e aí existe muito pela parte do time aquela necessidade de falar, né? Não, nós começamos esse projeto, agora nós vamos medir o tempo para comparar o tempo. Só porque empresa, você tem alguns dados sensíveis. Você acha um dado sensível, tipo assim, ó, vou dizer aqui no escritório de contabilidade é que não é indústria. Tem muitas linhas de produção em massa. E uma dessas linhas de produção em massa, ela passa pelo indicador. Quanto tempo eu passo fazendo uma estruturação tributária dessa empresa? Se eu passei aqui 10 minutos, no outro mês eu passo 5 minutos, eu tive um ganho de eficiência de 5 minutos. Mas isso também se traduz não só de uma empresa, mas do fechamento global. Se eu encerro todas as empresas antes de uma data tal, e nessa data no mês posterior eu fecho uma data mais cedo, mostra de fato um ganho de eficiência. Sim. Então, são esses ganhos de eficiências que às vezes, por mais que você não consiga, que aí os técnicos tentam fazer uma coisa diferente, para projetar diferente, quando na verdade, Lucas, o gestor que está focado no resultado, ele pega vários pequenos indicadores para melhorar o desempenho do resultado. Um exemplo muito básico que eu uso muito aqui na Contropax, caixa. Sim. Eu olho muito para o caixa, a partir de qual valor financeiro o caixa está, e há quantos meses eu venho repetindo aquele valor financeiro que eu não estou crescendo o caixa. Uhum. Porque muita gente fala assim, eu estou lucrando, não sei onde é que está meu lucro. Aí, por exemplo, aqui hoje nós temos mais de 40 computadores, quase 10 notebooks, salas totalmente equipadas. Eu olho que grande parte do meu lucro está em infraestrutura. E essa infraestrutura tem que estar gerando novos ativos, novas receitas constantemente. E a minha inteligência, quanto gestor, tem que estar entendendo essa parte também. Sim. Mas eu tenho que estar olhando sempre para o caixa para ver as minhas intempéries que eu vou ter que percorrer pela frente. Certo? E vendo isso, eu tenho a clareza, né, de tomar boas decisões. E aí eu falo para você que é só, Lucas, mês passado, o caixa estava lá em 200 mil. Esse mês, esse mesmo período agora, o caixa está com 280 mil. Sim. Então, para uma empresa de médio porte, é algo interessante. Sim. Certo? Sim. E aí eu acho que todo sócio, Lucas, na operação, para ele ter um sócio que contribui, que multiplica, que exponencia, ele tem que mostrar os indicadores positivos e pensar em indicadores negativos. Porque você vai chegar e demonstrar isso, sabe? Sim. Sob uma visão completa. Então, assim, cada sócio tem que construir os seus indicadores de maneiras simples, objetivas, que possa demonstrar. Né? Agora tem indicador como na contabilidade, a gente sabe, a contabilidade ela é perfeita. Sim. É uma ciência social aplicada. Mas na sociedade também, a sociedade ela tem uma relação social. Sim. Com os fins financeiros. Então, tendo esse princípio, você pode maquiar as duas situações. Sim. E aí você tem que ter a inteligência de não se deixar ser manipulado, ou por aparência, ou por dado que você não controla. Por exemplo, a Contropax hoje, o endividamento é quase zero. Endividamento da Contropax
É zero. Dividimento da conta que eu pago basicamente é a folha do mês, supervisão dessa terceira e férias, os encargos, tá certo? Poucos fornecedores que nós possuímos, certo? Que de fato a gente fica só rodando fornecedor porque a gente precisa ter economia. Tem uma rotatividade, né? Mas, né, o caixa da empresa, da outra parte, os ativos. Então a gente olha para isso rapidamente ali e a gente entende. Não, tá, beleza. Imposto atrasado não pode ter, imposto em dias, a estratégia tributária também está alinhada, a quantidade de gente sobre a rentabilidade do trabalho está ok, né? Eu vi agora um cliente nosso que ele cresceu 500 mil reais de folha e manteve o mesmo faturamento do ano passado. Como é que tu cresceu 500 mil reais em folha e manteve meu faturamento? O que é que justifica inicialmente? Aí, por exemplo, o Charles, ele tem uma eficiência, ele tem uma questão de eficiência, que aí eu recebi o pagamento do imposto, o relatório do imposto de acordo que eu passo para o cara eu analisar. Sim. Eu recebi mês passado dia 15, esse mês eu recebi dia 16, então perdeu um dia de eficiência. Um dia de eficiência. Sabe? Sim. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que estar buscando entender e olhando para si essa parte dessas contribuições, entendeu? Para entender o que é escalado, o que é eficiência, o que é gestão, o que é crescimento de fato. E não maquiando as histórias, porque tem gente que maquia. Que maquia, né? Tem gente que gosta de se enganar. Conta a história bonita, né? Mas isso é interessante. E até a gente viu a questão do livro lá do Arthur, né? Sim. Enquanto uns falam, outros escalam. Certo. E retrata muito bem isso. Retrata muito bem isso. Que é o fato de você realmente ter o direcionamento do que você está fazendo, se está congruente com o resultado que você está projetando, ou se você está só olhando lá para frente, sonhando e flutuando, né? Vivendo no mundo da lua, como a gente diz aqui. Exatamente. Brincando, né, meu irmão? E assim, o Valdemir, é muito interessante porque a gente, mesmo vivendo em meio à correria que a gente tem, e isso vale para vocês que estão acompanhando a gente, para quem tem sociedade, para quem participa de sociedade, isso daqui é para vocês terem um direcionamento. A gente está abrindo, inclusive, um pouco do nosso bastidor aqui de práticas, né? Pode-se dizer, para dar essa orientação para a turma, porque às vezes as pessoas acham que sociedade, rapaz, eu comecei aqui agora, e aí eu vou... Como é que está a empresa? Na empresa, qual é o projeto dela? O projeto dela é o crescimento aqui até o final do ano de X%. Certo, beleza. E aí, tu vai fazer o quê? Qual vai ser o seu apoio, pode-se dizer? Né? Quais serão as suas ações? Os processos que você vão seguir? O que é que você vai contribuir dessa forma? Né? E aí é aquela frase. O Charles, você já tinha falado muito, o Charles uma vez falou para mim, em um dos acertos que a gente estava fazendo, das negociações das empresas e tudo mais, ele falou para mim, disse assim, Lucas, irmão, o que é melhor? 100% de nada ou 10% de 100, né? Um valor hipotético. Sim. E é uma realidade. Não deve existir ego, né, em uma relação empresarial. Não deve existir ego em relação empresarial. Eu até brinco assim, sabe? Ego para mostrar resultado, tudo bem, mas ego que você apenas de palavra, né? Sim. E tal, não funciona de maneira nenhuma, sabe? Sim. E tem algumas coisas, mas pra gente que é cristão, eu acredito muito, sabe? Eu acho assim, ó, arrogância, prepotência, soberba, são coisas que antecedem a queda do ser humano, sabe? Todas as vidas que eu tava sentindo, que eu sinto a Contropax decolando, que eu sinto assim, meus pés saindo do chão, assim, caramba, a gente tá bonito. Tá melhorando. Entendeu? Tá melhorando a vida e tal. Aí bota os pés no chão, agradeço a Deus e as pessoas que compõem o time. Tem coisas que você tem que sempre se lembrar que se você tem empresa, se você tem equipe, seu crescimento não é seu. Sim. É do seu time. Perfeito. Né? E aí, pessoal, mais aqui focando na parte de sociedade, tem uma coisa também que é muito importante. As pessoas às vezes falam, acordam e explicam. E eu parto do princípio, Lucas, que todo mundo tem boa vontade, sabe? Às vezes a boa vontade tem interesse diferente. Sim. Mas tem boa vontade. E aí, todo sócio tem que entender o seguinte, cara, se você é homem, aquilo que você combina tem que estar no papel. Sim. E assinado e seguido os trâmites legal. Porque você tem que se comprometer com aquilo que você fala, sabe? Seguindo a legislação, seguindo esses princípios. Então, assim, eu acho que muitos sócios erram aí. Fecham uma sociedade ou criam uma sociedade
muito na euforia, Sim. né? E o depois a gente vê. E o depois a gente vê, e pouco de fato no papel. Sim. Porque tem o ditado que o papel aceita tudo, mas o papel aceita tudo que você combina. Sim. E aquela combinação tem que virar realidade. Né? Se ela não vira realidade, então acabou a situação. Acabou a situação. Acabou a não situação. Foi concluída, né? Não foi concluída. Não foi concluída. E é interessante, porque a gente já se deparou com muitas situações de parceiros que chegam até a gente e falam assim, bicho, quando eu fui na hora da assinatura do papel, o cabo deu para trás. E assim, é uma situação e é uma realidade de mercado que se eu chego aqui para você, eu digo assim, cara, a partir de hoje a gente vai fazer isso e se assado. Se a gente está se afirmando um com o outro, qual a diferença que vai ter de ir com papel? Exato. E uma coisa que eu acho muito interessante, bicho, que eu já vi em várias sociedades por aí afora, é que eu acho impressionante. Tem pessoas que são sócias e uma não tem acesso à conta bancária da empresa. Sabe? Não tem prestação de conta financeira. Sabe? E assim, eu já vi alguns casos sobre isso e eu fico pensando assim, como é que o cara é sócio e não tem acesso aos números? Como é que o cara é sócio e não pode contestar um pagamento em alguma situação? Então, assim, tem muitas dessas situações que as pessoas têm que entender, você é sócio ou não é sócio? Trate sócio como sócio. E isso é uma coisa, mas que eu tenho muito dentro de mim. Eu acho assim, você, desde o dia que virou sócio, tem lá só essa conta, a conta bancária, o Charles, né, o Getúlio, e todo mundo que é sócio das empresas de operação também tem lá suas contas bancárias acessando. Sim. E em muitos cantos não tem, Braga. Aí tu quer cobrar o cara como sócio e não quer puxar a conta do cara como sócio. É o que eu digo, é o cenário perfeito, né? É o cenário perfeito, é assim, olha, não para todos, mas para alguém, né? Para alguém. Não, ele acha assim, ó, eu tenho meus direitos, e as suas obrigações? E os seus deveres, né? E essas obrigações, né? Tem muita gente buscando direito, pouca gente buscando obrigações, né? E aí nessa conta, meu irmão, eu fico muito pensativo assim, é por isso que tem muita gente que não dá certo num casamento, sim, não dá certo na sociedade. E cara, eu tenho muito que ver assim, se não foi combinado, conversa com entendimento, sabe? Alinha e depois bota no papel. Porque essas coisas são importantes colocar no papel. Sim. E muita gente acaba não fazendo. Sim. Certo? E eu acho que só dá para escalar, só dá para multiplicar, só dá para exponenciar qualquer relação de sociedade transparente. Uhum. Imagina só, tu tá num campo de guerra, aí tu tem os equipamentos ideal, tu tem um time ideal que te dá suporte. Aí tu tá na guerra. Sim. Então, teu exército. Teu exército fez a leitura para ti, ó. Por aqui a gente não vai, por aqui não dá, por aqui dá pra gente ir, as opções são essas, as margens de risco são esses. O melhor caminho de fato é esse daqui. Aí você vai fazer o pensamento se não é uma cilada, se não é uma emboscada, ou se de fato é uma falha, ou se de fato, por mais que tenha esse problema, de fato, o melhor caminho é aqui. Sim. Beleza. Realmente o melhor caminho é aqui, tá certo. Aí vamos pro outro cenário. Tu tá numa guerra. Aí tu tá manco com uma perna, cego no olho, um bocado de gente. O braço quebrado, um bocado de gente cansado, sem nenhum equipamento e tem que vencer do outro exército. E aí? É sociedade? Imagina como é que a sua empresa vai dar certo se isso não está claro. Sim. Às vezes, quando eu vejo ali algumas das pessoas misturando os objetivos, quando eu vejo alguém cuidando de alguma coisa que não é para estar cuidando, sendo que o seu não está resolvido, eu já olho assim, o que é que tu tá fazendo aí? O que tá fazendo aqui, Senhor Deus? Né? E cara, isso é muito interessante, Lucas, porque assim como é na sociedade, é nas relações, é em cada área. Se você é assistente, se você é auxiliar, se você é estagiário, se você é analista, se você é subcoordenador, coordenador, diretor e sócio, você tem suas áreas de jogar. Sim. Né? E principalmente quando você é um CEO, você tem que ter, cara, eu tô aqui, mas eu posso descer lá para baixo para fazer uma coisa que é importante para minha empresa. E essa flutuação para buscar somar e saber quais são as responsabilidades de qualquer coisa, elas são muito importantes. Total. Olhe sempre para o resultado. O resultado ele sempre vai lhe dizer a verdade. Mas o resultado que eu digo é só, o resultado com base em números.
sociedade, ela tem que ser com base em números e transparência. Com certeza. Se eu fosse dizer para você, Valdemir, o que é mais importante para você na sociedade? Transparência, tá certo? Ter transparência das relações, certo? Ter números dessas informações, tá bom? E ter objetivo. Bom. Eu acho que são 3 questões que são, assim, o mínimo de um A tripé, base, né? O mínimo de um tripé para você poder se sustentar. Sim. Entendeu? O mínimo de um tripé para você poder se sustentar. Porque o contrário disso, né, Destoa o caminho, né? Destoa o caminho, fica mais difícil você enxergar o resultado. Com certeza. E assim, pessoal, é muito interessante, sabe, Valdemir? Porque é uma empresa. Empresa tem emoção? Não tem. Todo dia. Mas assim, a empresa, ela não age por um sentimento. Ela age pela razão. Deveria, né? Deveria. Baseado nos diversos pontos aqui que você mencionou, de análise de indicador e tudo mais. Mas tem que entender que quem compõe as empresas, pessoal, são pessoas. E aqui é muito interessante a nossa relação societária, o nosso time com todo mundo. Um exemplo, hoje de manhã, acordei mal, com enxaqueca, comuniquei lá no nosso grupo dos sócios, o Valdemir pouco tempo depois liga para mim. Fala, irmão, tu tá bem? Aí eu disse, macho, tô bem aqui e tudo mais, tô melhorando, tô indo pro escritório. Ele, poxa, massa, beleza então, se cuida aí. Perguntou como é que tava um familiar meu também e disse, irmão, tô indo me cuidar ali, tô indo fazer um procedimento médico. Foi isso que você falou? Isso. Então, assim, esse alinhamento, essa preocupação que geram com os outros, isso é o que realmente, não é nem que reafirma, mas fortalece a união societária. Poxa, o cara é meu amigo, o cara é meu irmão, o cara, além de sócio, existe uma realidade entre as pessoas. Não dá pra fazer sociedade um negócio com o inimigo, né? Porque toda hora você tenta ser amigo e o inimigo dá uma facada. Dá uma facada. Você pensa que, vixe, agora vem um abraço. Quando o cabo sente, faca nas costas. Né? E, pessoal, saber disso, ter essa maturidade é muito importante. Porque também tem situações que, por mais que você queira alguns resultados, Lucas, e compor com algumas pessoas, não é possível. Sim. Sabe? E isso se chama maturidade. A grande maioria de nós só podemos contribuir até onde a gente consegue enxergar. Sim. Como é que eu vou saber que daqui a 1 quilômetro tem massa se eu já não tiver ido lá? Perfeito. Só existe uma maneira de eu confiar em alguém para me levar até lá. Então, assim, sociedade também tem muito disso. Um sócio tem muito uma vertente, o outro tem outra vertente, outro tem outra vertente. E essas 3 vertentes têm um objetivo. Esse objetivo é o crescimento e desenvolvimento da empresa num padrão de excelência. Excelência é essa focada em quê? Primeiro foco, cliente. Só existe empresa para cliente. Segundo, só existe empresa com time. Né? 3, só existe empresa que esteja faturando. Você precisa ter um cliente, você precisa ter um time, você precisa receber o dinheiro. Sim. Eu tenho um colega que eu tenho um conhecido que era muito bem a ele falou assim, Valdemir, minha empresa é muito simples. É igual na vida da gente. Se você ganha 100, gasta 50. Você tem lucro de 50. Pronto, acabou. Pronto. Se você fez diferente, você está perdendo dinheiro. E tem gente que acha que não. Porque eu já conversei com gente e falei assim, olha, a empresa dela é lucrativa. O problema é as despesas. Se tem despesa porque foi feito, né? Não o problema dela é as despesas. Ela paga o CMV. Agora, depois das despesas, acaba a empresa. Aí eu disse, rapaz, que vamos cortar essas despesas, então, né? Traz pra Liga da Justiça, né? E essa frase, essas 2 situações que eu acabei de relatar é verdadeira, viu? É mesmo? É verdadeira. Eu não posso dizer os 2, eu conheço os 2 de baile, aí fica feio dizer o nome dos 2. Então, mas eu fiquei admirado que a pessoa me contou isso. Eu olhei assim, rapaz, eu acho tão inteligente se fazer uma colocação dessa. Vou repensar, né? Vou repensar qual nota você tem. Eu tava dando ali 8 a 10. Hoje ficou abaixo de 8 agora. Abaixo de 8, fica pelo menos na média aqui pra averiguar. Mas, macho, é importantíssimo. Tu falando agora, eu lembrei de um episódio que aconteceu sábado agora, passado comigo, sabe? Sim. Tu disse assim, a capacidade que cada um tem de ter as suas qualidades, né? E assim, aí eu vou dizer que nem você disse, quando é algo realmente seu, eu tenho capacidade de me relacionar e de me aproximar de pessoas muito grande. E isso é muito bom, na grande maioria das vezes. Eu tava lá num determinado aniversário, o pessoal, todo mundo curtindo, bebendo ali, brincando, eu conversando com umas amigas minhas, né?
Aí chegou o aniversariante, que é muito amigo meu, olhou pra mim e disse assim, ele já tava com as 3 na cabeça, olhou pra mim e disse assim, macho, eu não acredito que tu já tá vendendo contabilidade aqui, não. Aí eu disse assim, claro, a gente vive disso. Se não fosse a contabilidade, eu não tava aqui nesse aniversário dando seu presente, curtindo. E outra coisa, ela é influência, ela vai já estourar, viu? Aí eu fui Se dizer Deus assim, quiser. as suas blusinhas aqui, que ele tem uma indústria de tecido. Se essas blusinhas aqui tinham saído se não fosse seus tecidos, eu disse, tinha não, pois podia vender tecido também. Bem o que você faz. Aí assim, é interessante, porque a capacidade de a gente contornar diversos assuntos e trazer para o eixo profissional é o que nos gera a possibilidade Bicho. de crescer e evoluir todo mundo. Todo mundo cresce, né, bicho? E é interessante, mas que as pessoas querem separar a vida em blocos, né, em caixinhas. Ah, agora usando essa caixinha, agora usando essa caixinha. E a vida, mas ela é um caos. É um caos. E dentro desse O caos perfeito, é né? o caos perfeito. E dentro desse caos a gente vai equilibrando várias áreas. Uma dessas áreas é a sociedade. E a sociedade tem um objetivo que é a empresa. Entendeu? Acima de todos, né? Acima de todos. Porque há algum dia que a empresa estiver abaixo de alguém ou de algum objetivo, a sociedade já começou a falir. A empresa já começou a falir. Não prospera, né? Não prospera. É onde entra o lance da mentalidade. Né? Exatamente. Aí entra a mentalidade muito forte. Primeiro objetivo é a empresa, porque é a empresa que cuida de todo mundo. Enfim, certo? Eu diria aí dentro da empresa, na minha opinião, certo, Lucas? Tem duas coisas que são muito conjuntas. Separá-las é muito difícil. Sim. Mas mesmo assim, eu diria, né, que a primeira questão, se fosse dizer para vocês dentro da empresa, é um time bem estruturado. Sim. Porque sem time bem estruturado, você, por mais que tenha cliente, você não permanece os clientes porque não consegue dar o resultado. Sim. Então, eu acho que esse mecanismo assim, de simbiose, de você olhar para a empresa, abaixo da empresa está o time, o que já está na própria estrutura master, né, da empresa, time cliente, é uma coisa que, se os sócios não tiverem essa visão muito clara, que a primeira prerrogativa, né, é esses dois. Sim. São dois que são primeira prerrogativa. Os sócios, eles vão se perder. Uhum. E você vai ter uns indicadores a partir do momento disso, que você olha o tanto de cliente que entra, e se está saindo cliente, graças a Deus, nossa saída de cliente é quase inexistente. Quase inexistente, graças a Deus. E da mesma forma, a quantidade de tempo que as pessoas penduram na sua empresa. Sabendo que time hoje é um dos maiores desafios empresarial. Você ter um time acima de um ano completo é muito difícil. É verdade. E hoje a gente tem uma boa parte do time já acima de um ano completo. Então, assim, mostra também a qualidade de cuidar das pessoas que a Cotropax tem. A cultura que a cultura tem, que a gente tem. Mas a gente tem essa cultura muito focada no cuidado. Uhum. A gente olha pro todo, conforme missões em valores, e a gente também olha para as particularidades de cada um. Sim. Né? Pensando no resultado. A gente não gosta de home office, mas tem várias pessoas da empresa que é muito boa no home office. Por que não conceder? Tem uma entrega realmente, né? Então, o resultado. E qualidade de vida nessa percepção. Tem outros que não querem de maneira nenhuma home office. Tem gente que está de férias e é para Cotropax, né? Ou um diretor que tem contrato que os contratos são diferentes. Sim. Eles preferem vir para cá e tá tudo bem. Por causa da estrutura, por causa da qualidade, por causa do conforto, por causa de tudo, né? Isso. Que é muito tudo. Nossa, é muito planejado para dar esse conforto ao time. Sim. Entendeu? Eu acho que esse é o detalhe, sabe? Sim. E daqui a pouquinho, até falando nisso, passar nas salas, olhar todos os equipamentos estão ok. Porque não tem como você ter time bem qualificado se não tiver time bem cuidado. Perfeito. Não existe gente triste trabalhando dando resultado muito alto. Não existe. Não existe sócio bom se você todo dia bate no sócio. Né? Então, tipo assim, não dá para bater. Os atritos dá, mas tem a maneira de fazer o atrito, fazer o questionamento, o alinhamento para que cada pessoa impulsione para cima. Né? E não vai por sentido. Então, assim, sociedade que escala, ela tem esses princípios maiores, sabe? Que a gente está conversando aqui. Ela se coloca, o sócio ele tem que se colocar na situação de menor do que a empresa. Sim. E eu digo para você assim, eu digo, olhando para mim, olhando para minhas ações, eu penso assim, cara, eu boto meu sócio em primeiro lugar do que a mim. Eu acho que eu não deveria fazer mais não, viu? Mas é uma verdade, eu afirmo isso.
né, em grandes tomadas de decisões, de grandes situações. E, assim, vale uma reflexão, esse é um ponto muito importante, muito delicado, que ele se perdura entre a gente. Mas deve se atentar muito para levar isso para uma operação terceira, né? Porque, na grande maioria das vezes, uma situação dessa, de ter um cara que, tipo, poxa, tô junto com os caras aqui, vamos fazer assim, vamos fazer diferente, vamos fazer algo aqui que seja melhor para eles do que para mim, vamos fazer algo aqui, enfim, né, de dar um benefício, pode-se dizer. Porque na grande maioria das vezes é algo que a gente já conversou em alguns momentos, o fato da ingratidão e do não reconhecimento. Sim. Será que isso daqui vai acontecer? Então essa é uma prática, pessoal, que é interessante que aconteça. Todos esses pontos que o Valdemir pontuou são pessoas, né? E quando você cuida de pessoas, você mantém as pessoas perto de você. E essas pessoas estando perto de você, elas fazem com que elas e você e o seu negócio cresça de uma certa forma. Mas você precisa ter o entendimento se realmente está sendo congruente à recíproca, né? Perfeito. Se é verdadeira, de fato. Perfeito. Pessoal, eu acho que sociedade que escala, sociedade que se desenvolve, vai muito por aí. Se você escutar esse podcast, fazer as anotações do que a gente traçou, você vai ter uma clareza muito absoluta. Primeiro, você tem que pegar pessoas com expertise diferentes para compor uma sociedade, mas que tenham o mesmo objetivo em comum. Perfeito. Né? Dito isso, você tem que ter os sócios colocando a empresa acima de si. Né, servindo a empresa, não se servindo da empresa. Sim. Né, com muito respeito, olhando isso. Criar indicadores por áreas que você possa quantificar o resultado real e a contribuição de cada um está agregando positivamente, não mensal, mas de uma maneira ali, no máximo semanal. Se puder ser diária, ainda melhor, porque qualquer erro de rota corrige mais fácil. Mais rápido. Né? Transparência total. Né? Eu acho que todo mundo tem que ter acesso a tudo, tá bom? Todos os combinados têm que ir para o papel. Sim. Não é isso, Braga? Perfeito. Todo mundo tem que demonstrar e se provar sempre que tá colaborando com a empresa. Porque tem sócios que às vezes passam o tempo, Lucas, que olha ali, acha que não tem mais necessidade de se provar. Uhum. Se confortou, né? Assim, e não existe isso empresarialmente falando, né? Quem é empresário sabe que todo dia é um dia realmente para que você possa travar uma série de objetivos para sua empresa se desenvolver. Perfeito. E este é o grande caminhar de qualquer empresário. Né? Sabendo que o quê? O que de fato vai transformar a minha empresa? O que de fato a minha empresa vai transformar no mercado? Né? E esse mercado vocês leiam, né? Time e clientes. Perfeito. Porque muita gente às vezes esquece um do outro. E a partir deles tem as contribuições, como a Contrapacto tem uma ação muito forte com o Instituto Favelar, tem ações filantrópicas, que são ações sociais que nós temos muitas, né? E aí ações institucionais com outras instituições. E essa é uma caminhada que a gente vai ocupando os espaços à medida que a gente consegue andar. E você, o que você acha? Não, concordo plenamente. E assim, é um fato que isso parte muito de uma premissa cristã, né? Isso. A cada dia, uma nova oportunidade. Exatamente. Né? Então, assim, a gente projeta, porque a gente tem que viver com a projeção, tem que viver com planejamento, mas o momento é agora. Então, você tem que fazer isso agora. Você tem que executar agora, você tem que conversar agora, você tem que chegar, irmão, obrigado agora, irmão, estamos juntos agora. Amanhã, Deus é quem sabe, mas é uma nova oportunidade. Perfeito. Que possivelmente nós tenhamos, né? Então, ter essa clareza, ter esse entendimento e fazer o hoje. Respeita a empresa, ter o alinhamento direto, cuida das pessoas e joga o time pra frente. Perfeito. Que tudo dá certo, né? Exatamente, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Pessoal, é isso. Antes de mais nada, agradecer a cada um de vocês aí pelo podcast, agradecer você pela participação de hoje. Valeu. Certo? Em conjunto aí. É muito bom a gente parar e refletir sobre isso, que no podcast a gente vai rememorando, vai revivendo várias fases da empresa. A gente definiu hoje que é gravar junto, né? A gente definiu hoje. E isto traz, de fato, como há uma sinergia, há uma simplicidade, há um objetivo. Quando eu vejo muita gente complicando as coisas, eu já vejo que estão se esquecendo do resultado. Entendeu? Então, pessoal, antes de mais nada também, vamos agradecer nossos patrocinadores. Né? Vamos agradecer a Loxer Certificados Digitais, a Sites em Cowork, a Wise em Cowork, a Wise em Cowork Centro também agora, né?
Agradecer Mais também unidade, né? a Mais Unidade, a A2P Partners, agradecer a X-Tech, a WinPay e a Mais Talento. E a Mais Talento E a Mais agora. Talento. E aí, pessoal? Dá um brief da Mais Talento. Pessoal, a Mais Talento, ela é uma empresa ao qual a gente está buscando se associar para que a gente possa ter uma capacidade, de fato, que colabore com as empresas na busca de oportunizar a contratação. Sim. Né? E para as pessoas físicas buscarem empregos. Isso. É uma plataforma que traz isso, e dentro dessa plataforma tem alguns recursos. Sim. Certo? Um desses recursos que a Gabriela, né, a psicóloga, desenvolveu Sim. foi a questão de você entender qual é o seu perfil comportamental. E é um teste, né, que é feito pela psicóloga, que você, de maneira automatizada na plataforma, você se cadastra pessoa física e você faz isso. Você, pessoa jurídica, você também faz isso. E quando você lança uma vaga de emprego, você tem uma série de perguntas do lado direito que você vai dizendo qual é o tipo de perfil de pessoa para aquela vaga. Que você está buscando. Porque quando você vai olhar, né, quando a pessoa vai olhar, a pessoa já sabe se ela está mais ou menos direcionada para aquela vaga ou não. E quando você for contratar, você também vai ver qual é o perfil dessa pessoa. Né? E dentro da plataforma você tem mais duas situações. Um questionário de desligamento, para que você entenda o que ocasionou esse desligamento, esse termo de contrato. E melhor do que isso, uma pesquisa de clima, que você pode realizar a pesquisa de clima por lá, da plataforma. Sim. E aí você faz a pesquisa de clima com os indicadores, tudo desenvolvido por quem? Por uma psicóloga especializada nessa área de pessoas, nessa área de empresarial, nessa área de contratação, nessa área de clima organizacional, né? Nessa área de ver de fato como as pessoas e as empresas estão conectadas e o nível de sinergia que elas colaboram. Então, assim, a Mais Talento, ela tem buscado esse tipo de solução. Ser um facilitador para ambas as partes de oportunizar, mas de uma maneira correta. Né? De uma maneira correta. Que aí a maneira correta é você realmente ter... Olha, imagina só, eu costumo dizer aqui, você vem fazer parte da Contropax. Sim. Aí eu vou ver se o Braga agora está habilitado segundo meus consentimentos. Sim. Por mais que o Braga tenha vindo se habilitar aqui na Contropax, é interessante que eu também fale sobre a Contropax para o Braga. Perfeito. Porque você precisa saber se a Contropax está habilitada para você e se vocês têm uma visão, no mínimo, de médio prazo. Se vai ter essa sinergia, né? Porque entrar hoje, sai com 3 meses, sai com 6 meses, sai com 8, um ano, é muito pouco prazo para a construção, desenvolvimento de uma carreira, desenvolvimento de uma pessoa, entendeu? Perfeito. Então, assim, olhar para isso é ter essa inteligência que a gente quer, né, que essa psicóloga quer trazer, por isso que a gente está fazendo esse convênio com a Mais Talento, para a gente poder oportunizar isso até para nossas contratações. Hoje, a Contropax busca que todas as pessoas que vêm para a nossa seleção passem pela Mais Talento, porque a gente consegue fazer esse filtro de maneira mais adequada, mais técnica, por aí. Chufera demais, viu, mano? A produção, talvez, colocar um QR Codezinho aqui pra galera que acompanhar o vídeo se inscrever, né, e conhecer a plataforma. Pode ser. É uma boa. Perfeito. Né, galera? Tá bom? Perfeito. Pessoal, pois é isso. Meu muito obrigado, um forte abraço e até o próximo podcast. Valeu, turma.